Então, novamente, boa tarde a todos os associados do IDT. Para nós é uma honra receber hoje aqui o Maurício Futerco, analista aqui da Receita Federal, que vai tratar com a gente um pouquinho sobre o programa Litígio Zero. Estamos aí nos últimos dias para adesão, vai até o dia 31 de maio. Algumas dúvidas ainda pode ter quanto a questões de procedimentos, oportunidades. Então, entendemos oportuno trazê-lo aqui para contar um pouquinho para a gente sobre esse programa e esclarecer algumas dúvidas que a gente tenha. Maurício, muito obrigado, então, pela sua presença. A palavra é toda sua. Obrigado, Matheus. Uma boa tarde a todos. E é uma satisfação grande, né, estar presente aqui nessa apresentação, participar com vocês aí sobre o repasse das informações aí do litígio zero. E eu vou fazer uma breve apresentação, senhores, e depois nós vamos fazer uma simulação na planilha, um ou dois exemplos, e no final eu fico à disposição aí para responder as dúvidas que porventura, né, possam aparecer. Caso eu não consiga responder, né, às vezes situações pontuais, eu já me comprometi com o Matheus. Vocês podem repassar as dúvidas a eles, ao Matheus, tá? Ele vai repassar por e-mail e tão logo a gente analise, nós respondemos aí para vocês, certo? Então, bom, meu nome é Maurício, né? Eu trabalho na Receita Federal, meu cargo é analista tributário. Tenho 25 anos de Receita Federal e há 25 anos eu trabalho com parcelamento, né? Então, eu peguei aí o histórico de todos os parcelamentos que já tiveram na Receita desde 97, né? Começamos lá com Refis, PAES, PAEX, PRT, PERT, agora transação. E ainda acho que vou ficar um bom tempo na Receita, acho que ainda vão ter muitos outros aí parcelamentos especiais, né? Vamos começar a apresentação, pessoal, ok? É aqui no Share Screen, né? Pessoal, todo mundo está vendo? Ok? Então tá, nós temos aí o programa de redução de litigiosidade fiscal, que nós apelidamos aí de programa litígio zero, tá? É um termo mais simples e eu sempre me atrapalho aí para falar esse termo litigiosidade, me trava a língua, tá? Então agora, a partir de agora, pessoal, é litígio zero, ok? Nós vamos eu coloquei aqui uma linha do tempo, né, só para vocês terem uma ideia de como começou esse histórico da transação na Receita e na Procuradoria, para depois nós entrarmos realmente aí no programa do litígio zero. Então, em abril de 2020, nós tivemos a publicação da Lei 13.988, que instituiu a proposta individual ou por adesão na cobrança apenas de créditos inscritos em dívida ativa da União, né? Então, a transação começou apenas lá na Procuradoria. E tinha também a transação por adesão nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário, e por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Então, tivemos aí três modalidades, né? A individual, por adesão e por adesão de pequeno valor.
Logo em seguida, a portaria do Ministério da Economia 247, ela regulamentou a transação por adesão de relevante e disseminada controvérsia jurídica e a transação de pequeno valor. Em seguida, saiu o edital da Receita Federal do Brasil número 1, que regulamentou a transação no contencioso administrativo de pequeno valor, destinada para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, cujo prazo de adesão foi até 29 de dezembro de 2020. Tá? Então, aí foi o primeiro edital lançado pela Receita Federal. Depois nós tivemos um edital Receita Federal Procuradoria, número 11, de maio de 2021, que regulamentou a transação no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica, né? Cujo prazo foi até dia 30 de agosto de 2021, desculpe. Em seguida, tivemos um outro edital da Receita Federal, número 1, de junho de 2021, que, novamente, estabeleceu, regulamentou a transação no contencioso de pequeno valor, destinado a pessoas naturais, microempresas e EPP, cujo prazo encerrou-se em novembro de 2021. Tivemos novamente um edital conjunto, Receita Procuradoria, de maio de 2022, que reabriu a transação no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica, né, cujo prazo foi julho de 2022. Bom, em junho de 2022, nós tivemos a publicação da Lei 14.375, que aí sim ela instituiu a transação por proposta individual ou por adesão na cobrança de créditos inscritos em dívida ativa ou em contencioso administrativo fiscal. Então, essa Lei 14.375, ela trouxe um grande benefício, né, para a Receita Federal, porque ela abriu a possibilidade da Receita transacionar o contencioso administrativo fiscal. Também abriu a modalidade por adesão, nos casos de contencioso judicial ou administrativo, e novamente por adesão no contencioso de pequeno valor. Aí a Receita publicou uma portaria 208, que regulamentou a transação por adesão à proposta da RFB. Então, a Receita fazia a proposta e o contribuinte aderia ou não. A transação individual proposta pela Receita Federal e a transação individual proposta pelo contribuinte. Tá? O edital número 1, de agosto de 2022, ela regulamentou a transação no contencioso administrativo fiscal de créditos irrecuperáveis, cujo prazo foi até novembro de 2022 e houve a prorrogação agora até março de 2023. Então, essa modalidade de transação já se encerrou. E o edital número 2 para a transação de pequeno valor. Também o prazo era novembro do ano passado, que foi prorrogado para março deste ano. Também encerrou-se. Aí tivemos a portaria 247, que regulamenta a transação de créditos tributários sob administração da Secretaria da Receita Federal, e a portaria 248, que instituiu a Equipe Nacional de Transação de Créditos Tributários. Tá? Então, todas as adesões, as transações do litígio zero,
com exceção das de pequeno valor, elas são analisadas pela equipe nacional de transação. Aí tivemos a Portaria Conjunta Receita, PGFN número 1, do dia 12 de janeiro de 2023, que instituiu o PRLF, que nós chamamos de Programa Litígio Zero. Estabeleceu condições para transação excepcional na cobrança da dívida em contencioso administrativo tributário. O prazo inicial era 31 de março e foi prorrogado para agora até 31 de maio, tá? Então, para créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, é a modalidade do artigo 10, inciso 1º. Para créditos com alta ou média perspectiva de recuperação, artigo 10, inciso 2º. Nos demais casos, sem uso de prejuízo fiscal, é o artigo 11, e para dívidas de pequeno valor, artigo 13. E nós tivemos também a medida provisória que faz parte do programa Litígio Zero, que era para contribuintes que estavam sob procedimento fiscal, eles poderiam confessar os débitos e pagar apenas o principal e juros. Eles não precisavam pagar a multa, né? Só que essa modalidade de regularização, ela encerrou-se já no dia 30 de abril, tá? Bom, o que é o Programa Litígio Zero? Então, ele oferece ao contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, duas formas de regularização de dívidas, com redução de valores. A dívida tem que estar em julgamento, em litígio, na Delegacia da Receita Federal de Julgamento ou no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou nos casos de contencioso administrativo de pequeno valor, e a regularização ocorre por meio do PRLF na forma de transação tributária. Na verdade, pessoal, todos os débitos, inclusive de pequeno valor, eles têm que estar em julgamento, né? O texto da lei aí, da portaria, tá um pouco confuso, né? Que dá a impressão que, ou nos casos de contencioso de pequeno valor, parece que não há necessidade de estar em DRJ ou CARF. Não. Todos têm que estar em julgamento, ou nas delegacias de julgamento, ou no CARF. Tá? E o contribuinte em procedimento de fiscalização iniciado até 12 de janeiro. Aquele caso que ele poderia pagar principal e juros, né? Dos débitos que ele entendia que estavam sob o procedimento fiscal. Essa modalidade de regularização, como eu já falei, já encerrou, né? Então, eu não vou nem entrar nesse assunto aí. Então, pessoal, nós temos aí o PRLF, que é regulamentado pela Portaria Conjunta número 1, Receita Procuradoria, e para créditos tributários em litígio na Delegacia de Julgamento ou CARF. Bom, por que o governo federal lançou o programa Litígio Zero? A Receita, nós chegamos numa situação, senhores, quase que insustentável de estoque de processos em julgamento, né? Então, até 2018, nós tínhamos em torno de 100 mil processos no CARF para julgamento, tá? Esse valor, ele girava em torno de 600 bilhões entre 2015 e 2019 e saltou para mais de 1 trilhão de reais em outubro de 2022, tá? E hoje já está bem mais do que isso.
Então, é um estoque de dívida que está parada, né? O contribuinte está lá aguardando o julgamento, a Receita não pode cobrar, né? E o governo federal precisa de dinheiro para tocar né? Todo o planejamento que ele precisa, né? Que ele tem aí que desenvolver, certo? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, processos de pequeno valor, até 60 salários mínimos. Pessoa física, nós temos em torno de 75 mil processos, perfazendo aí 1,2 bilhão. Pessoa jurídica, nós temos em torno de 8.600 processos, perfazendo 74 milhões de reais. Processos acima de 60 salários mínimos, senhores. Pessoa física, em torno de 18.500 processos, somando 34 bilhões de reais. E pessoa jurídica, em torno de 88.500 processos, somando 1,88 trilhão de reais, tá? Esse é o estoque que nós tínhamos no final do ano passado, tá? Então, diante disso, diante dessa situação, né, do estoque de processos, do montante de dívida que está com a exigibilidade suspensa, a Receita lançou aí o programa Litígio Zero, então, que estabelece condições para cobrança da dívida em contencioso administrativo, na DRJ, no CARF, e também as de pequeno valor, ou a dívida inscrita em dívida ativa da União, tá? Tudo que tiver na Procuradoria da Fazenda Nacional pode ser transacionado, tá? Porque o débito inscrito, ele já entra em litígio. Então, na Procuradoria, todo débito pode ser transacionado. Na Receita, por enquanto, senhor, está apenas o que estiver em litígio, em julgamento. Então, para pessoas físicas, micro e pequenas empresas até 60 salários mínimos, e hoje nós já podemos considerar o salário mínimo de R$ 1.320, então, né, agora em maio a gente já pode considerar o reajuste que teve no salário mínimo, os contribuintes terão de 40% a 50% de desconto sobre o valor total do débito. Então, esse desconto, ele envolve principal, multa e juros, tá? Tem até 12 meses para pagar, independe da classificação da dívida ou capacidade de pagamento, e é limitado até 60 salários mínimos. Como se calcula esse limite, pessoal? Por processo, tá? E você considera apenas o valor principal e a multa, tá? Então, vocês não incluem os juros. Então, se o contribuinte tiver 50 processos, tá? Cujo limite seja 60 salários mínimos cada processo, ele pode transacionar os 50 processos, certo? Considerando valor principal e valor de multa. Pessoas jurídicas ou pessoas físicas sem limite de valor. Vai ter o desconto de até 100% sobre juros e multas para aqueles créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação. Nós já vamos ver essa classificação. A novidade é a possibilidade de utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social para quitar entre 52% a 70% do valor total do débito. E tem até 12 meses para pagar, tá?
Até aí tudo bem, pessoal? Bom, considerados o grau de recuperabilidade e o uso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, e observando também a capacidade de pagamento, nós temos créditos tributários irrecuperáveis ou de difícil recuperação. São aqueles créditos que foram classificados nos rating D, C e D, tá? Essa classificação, pessoal, ela foi feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tanto o grau de recuperabilidade como a capacidade de pagamento foi calculado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nós pegamos essa classificação que a Procuradoria elaborou, tá? Então, para créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, tem a redução de até 100% de juros e multas e é limitado a 65% do valor total do crédito tributário. Então, nós vamos consolidar a dívida do contribuinte, vamos somar principal, multa de ofício, juros, tá? E o desconto, a redução pode ser de até 65% desse valor total. O restante, ele pode pagar 30% no mínimo do saldo devedor em dinheiro, em até 9 prestações, e o restante com uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, tá? Depois nós vamos ver um exemplo aí que o contribuinte que tem uma dívida aí, por exemplo, de 30 milhões, uma dívida total, ele usando prejuízo fiscal e fazendo adesão a essa modalidade, ele vai pagar em torno de 10% em dinheiro da dívida total que ele tenha, tá? Para créditos tributários de alta ou média recuperação, são aqueles classificados nos rating A e B, tá? Não tem redução de juros e multas, então é o valor total da dívida. Ele tem que pagar 48% no mínimo do saldo devedor em dinheiro, em até 9 prestações e o restante com uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo, tá? Então, essas são as duas modalidades do artigo 10 da Portaria Conjunta número 1, ok? Bom, considerando agora somente a capacidade de pagamento, sem uso de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, são oferecidas as seguintes opções: entrada de 4% do valor consolidado da dívida em até 4 parcelas. Então, você pega o valor da dívida sem redução nenhuma, calcula 4% e você pode dividir em até 4 parcelas. Aí o restante pode ter a redução de até 100% de juros e multas, limitado a até 65% do valor total do crédito, em até 2 vezes, ou a redução de até 100% de juros e multas, limitado a até 50% do valor total do crédito, em até 8 parcelas, tá? Essas parcelas aqui, 2 e 8, o contribuinte vai começar a pagar no momento que ele terminar de pagar as 4 parcelas da entrada. Contencioso de pequeno valor. Ele vai ter uma entrada de 4% do valor consolidado dos créditos transacionados, pagos em até 4 prestações mensais e sucessivas, tá? Então, calcula os 4% sem a redução.
O restante vai ter 50% de redução, inclusive sobre o montante principal do crédito. Então, você pega os 96% restantes, né? E você aplica 50% de redução. O contribuinte pode pagar esse valor em 2 parcelas. Ou entrada de 4%, pagos em até 4 prestações, o restante, 40% de redução sobre o valor total da dívida e pode pagar em até 8 parcelas, tá? Então, aí ele vai ter um total de 6 parcelas para a primeira modalidade ou 12 parcelas para a segunda modalidade. Período de adesão. Senhores, aqui essa apresentação eu fiz, né, quando eu fiz lá em março. Nós temos até o dia 31 de maio para optar pelo programa Litígio Zero. Houve uma prorrogação, né? Então, nós temos aí mais 15 dias. Então, podem desconsiderar aí esse 31 de março. Como fazer a adesão? Mediante abertura de processo digital no portal ECAC, disponível no site da Receita Federal. Tá? Qual a documentação necessária? Requerimento de adesão devidamente preenchido, tá? Está disponível lá no portal ECAC. O recolhimento inicial da primeira parcela, o contribuinte vai fazer um DARF manual no código 6102 e vai pagar a primeira parcela de acordo com o valor que ele encontrou na planilha de simulação da transação. E um certificado contábil da existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, expedido por um contabilista devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Então, é um documento que atesta que a empresa possui o crédito de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, que ele informou lá para amortizar a dívida, certo? Então, senhores, aqui nós temos, não está muito visível, né, mas é a página do portal ECAC na internet, né? O contribuinte ele pode acessar por código de acesso ou pelo certificado digital. Nós temos ali a opção à esquerda processo digital e processo. O contribuinte vai clicar nesse link. Aí vai abrir, serão abertas várias caixinhas, né? Ele vai solicitar serviço via processo digital, tá? Ele vai escolher a área de concentração de serviço, que é o primeiro item ali, no item 2, serviço a ser requerido. Ele vai escolher transação tributária, vai colocar um telefone e o tipo de processo e subtipo. Aí ele vai selecionar a modalidade que ele deseja fazer adesão, tá? Todas as modalidades que estão na portaria conjunta número 1. E na internet nós temos também, senhores, uma planilha de simulação dos débitos que estão em contencioso, né? É uma planilha Excel. Então, o contribuinte pode baixar essa planilha no seu computador. Como é uma planilha Excel, ela não tem nenhum vínculo com os sistemas da Receita Federal, tá? Então, o contribuinte, ele que vai pesquisar no portal ECAC os valores dos processos que estão em contencioso
e vai preencher essa planilha, tá? Vai alimentar essa planilha. Então, não vai ser feito nenhuma conferência com os nossos sistemas, tá? Senhores, essa é a apresentação, né? É uma apresentação enxuta, até porque não, né? Não tem muita... não tem assim, não tem muitos detalhes, não existem muitos detalhes. Lembrando que existem valores mínimos para o pagamento das parcelas. Para pessoa física é R$ 100, pessoas jurídicas em geral, se não me engano, é R$ 500, e microempresa e empresa de pequeno porte, R$ 300. Então, aqui nós temos a cara da planilha, pessoal. Nós vamos, tem a versão, né? Eu acho que essa versão não mudou. Nós temos um vídeo explicativo de como funciona a planilha, e nós temos as duas portarias, a portaria conjunta Receita Procuradoria número 1 e o link da portaria PGFN 6757 da PGFN. Então, aqui nós vamos preencher os dados, né? Eu vou colocar aqui um CNPJ, tá? Como eu falei para vocês, eu posso clicar aqui qualquer número que a planilha vai aceitar. O nome da empresa. Maurício, Oi. pelo menos para mim a tela da planilha não está compartilhada, está na apresentação ainda. Ah, tá. Desculpe, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui. Tem que encerrar o compartilhamento de tela e fazer de novo, daí puxando a Isso. planilha. Uhum. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu entrar com a... Agora sim. Pessoal, apareceu aí para vocês? Aham. Agora tá ok. Então tá. Então, só voltando um pouquinho, né? Aqui tem o vídeo explicativo, certo? O link para as duas portarias, tá? E aqui a gente digita CPF CNPJ do contribuinte, o nome do contribuinte, né? Como eu falei, vocês podem colocar qualquer caractere aí, a planilha vai aceitar. Agora nós vamos para os quesitos. O que seriam esses quesitos, né? Nós temos várias perguntas aí, pessoal, que vocês vão responder e essas perguntas vão definir a modalidade de transação que vocês querem simular, tá? Para cada pergunta, tem uma explicação, tem uma caixinha de explicação ao lado e abaixo, certo? Então, aqui, por exemplo, o contribuinte devedor se enquadra na pergunta número 1. O contribuinte devedor se enquadra em alguma hipótese do inciso 3º do artigo 25 da portaria PGFN 6757. O que fala esse artigo 3º? Para devedores, são devedores falidos, em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial ou em intervenção ou liquidação extrajudicial, tá? Então, para cada pergunta tem uma explicação.
Eu não vou me ater aí a todas as perguntas. Isso daí vocês conseguem visualizar. Então, eu pensei de fazer um exemplo aqui da pergunta número 8. Pretende utilizar créditos decorrentes de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social para quitar seus débitos que forem enquadrados na modalidade de transação do inciso 1º do artigo 10 da portaria conjunta. Então, aqui, senhores, vocês têm a opção de clicar sim ou não, ok? Então, vamos simular esta modalidade do artigo 10, inciso 1º. Aqui nós temos um teste de critérios. Caso vocês digitem, tá? Ou cometam algum erro, algum equívoco, esse teste de critérios aqui, ele vai dar um alerta, tá? Isso a gente pode ver um pouquinho mais ali na frente. Então, quando tiver tudo certo, vocês podem seguir em frente. Quando der erro, né, é porque houve a digitação de em algum item, houve uma digitação errada. Bom, selecionado a modalidade da transação, nós vamos para os débitos, tá? Todas as células que estiverem cinza, vocês não podem preencher nada, tá? Somente podem preencher nas células em azul. Então, aqui vocês vão informar o número do processo administrativo que está em contencioso. Certo? Aqui vocês podem relacionar quantos processos, todos os processos que vocês querem transacionar. O valor principal da dívida, ok? Pessoal, como exemplo, eu vou colocar aqui um valor redondo para facilitar a visualização depois das reduções, tá? Então, ó, aqui eu digitei um caractere que foi o último caractere ali, que não é numérico, tá? Ele deu um teste de digitação aqui, erro, tá? Então, a gente volta lá para digitar o valor correto. Beleza, 10 milhões, tá? Multa, vamos colocar multa aqui de 75%. 7.500.000. E juros, tá? Vamos colocar juros de 12.500.000. Então, aqui acho que eu errei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, nós temos aqui uma dívida total, sem nenhuma redução, por enquanto, de 30 milhões de reais, certo? 10 milhões valor principal, 7.500.000 multa de ofício, juros 12.500.000 reais. Aqui, ele faz uma pergunta, o contencioso administrativo, ele está há mais de 10 anos, sim ou não? Essa pergunta, ela define, né, pode definir se o crédito tributário é irrecuperável ou não, tá? Se ele estiver há mais de 10 anos,
nós consideramos como um crédito irrecuperável. Então, ele vai ser classificado no rating D, D de dado, ok? Então, vamos colocar aqui. É um auto de infração antigo que está há mais de 10 anos lá em julgamento no CARF. Beleza? Bom, aqui nós preenchemos, pessoal, todas as informações do débito que nós queremos transacionar. Agora aqui nós vamos colocar as informações do total de débitos não incluídos no contencioso administrativo fiscal e a capacidade de pagamento. Essas informações, pessoal, foi enviado correspondência para todos os contribuintes que têm processos em contencioso na Caixa Postal. No final de janeiro, início de fevereiro, foi encaminhado essa mensagem na Caixa Postal para todos os contribuintes, tá? Essa informação, é claro, quem disponibilizou foi a Procuradoria da Fazenda Nacional. E a capacidade de pagamento, o total dos débitos, foi feito a apuração na Receita. Então, vamos supor aqui, nós temos total de débitos não incluídos em contencioso, 100 milhões. Tá? 100 milhões de reais. A capacidade de pagamento do contribuinte, vamos colocar aqui, 50 mil. Tá? Inserindo essas... Aqui acho que eu digitei alguma coisa errada. Espera aí. Inserindo essas duas informações, pessoal, nós já vamos... A planilha vai nos apresentar aqui o desconto teórico, veja, teórico, com base na capacidade de pagamento, 99,62%. E a classificação do rating, letra D de dado, né? Então, ou seja, uma empresa que está bem complicada, né? Ela foi classificado como um crédito irrecuperável, tá? Agora, nós vamos aqui para os cálculos da planilha. Então, ele informa aqui o número do processo, o valor de principal, tudo que a gente inseriu, né, lá nos débitos vai aparecer aqui. Multa mais juros, a classificação do rating, tá? O critério de transação, que é o 10.1, é o inciso, a modalidade do inciso 1º do artigo 10. O percentual do desconto teórico com base na CAPAG, na capacidade de pagamento, foi calculado em 99,62%. Só que a norma legal fala que o máximo de desconto que pode ser aplicado é 65% da dívida total, certo? Então, qual seria a taxa de desconto ajustado? 65%. Tá? Fazendo o cálculo aqui de 65% de 30 milhões, nós temos um limite de redução de 19 milhões e 500 mil reais. Esse é o valor de desconto que pode ser aplicado. Qual seria o valor da redução conforme o critério? Nós temos aí o limite de 20 milhões, que é a soma de multa mais juros. Desses 20 milhões, pode ter a redução de 19 milhões e 500 mil, tá? Qual seria o saldo devedor, pessoal? 10 milhões e 500 mil reais, né? Seria o valor total da dívida, 30 milhões, menos 19 milhões e 500 mil, certo? Vamos fazer a consolidação da dívida. Então,
o contribuinte teria que pagar, no mínimo, tá, 30% em dinheiro dos 10.500.000, que seriam 3.150.000 reais. O restante, 7.350.000, ele pode amortizar com prejuízo fiscal, tá? Aqui, nessa célula, ele vai informar o montante de prejuízo que ele tem disponível. Vamos supor que essa empresa tem um valor de prejuízo que pode amortizar os 7.350.000. Então, vamos colocar ali. Tá? Então, qual é o valor que ele realmente vai ter que pagar em dinheiro? 3.150.000. Então, dos 30 milhões, que é a dívida em julgamento, ele vai pagar em dinheiro 3.150.000. Vamos ver aqui o resumo da dívida dele. 3.150.000, pode pagar em até 9 prestações, tá? A primeira prestação tem que ser paga até o dia 31 de maio, né, que seriam uns 350.000. As outras prestações nos meses seguintes, né, totalizando aqui 9 prestações. A partir da segunda prestação, tem a correção pela taxa Selic. Ok? Então, esse é um exemplo, né? Claro, eu fiz um exemplo aqui bem marcante aí, né? A Receita tem que mostrar que, né, aí um exemplo que possa ter um bom benefício aí, né? Mas aí vai depender do grau de recuperabilidade, enfim, da situação da empresa, tá? Se vocês quiserem, né, nós podemos fazer um outro exemplo aqui, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o artigo 11 da portaria. Então, aqui vamos colocar não, vamos escolher aqui o artigo 11, o inciso 1º, pessoal, tá? Débitos, vamos considerar o mesmo débito, tá? Só que aqui eu vou colocar não, para mudar um pouquinho o nosso exemplo. Então, uma dívida total de 30 milhões. Capacidade de pagamento, tá? Agora vamos mudar aqui, vamos colocar aqui 10 milhões. E vamos colocar aqui 50 milhões de capacidade de pagamento. Tá? Aí, qual seria o desconto teórico com base na capacidade de pagamento? Não vai ter nenhum desconto porque a empresa foi classificada no rating B, B de bola. Então, é uma empresa com médio grau de recuperação. Tá? Os cálculos. Então, vai ter aqui os 30 milhões, sem nenhum tipo de redução, a consolidação 30 milhões, né? O artigo 11 não permite a utilização de prejuízo fiscal. E o valor a pagar em dinheiro como entrada seriam os 30 milhões. Tá? Então, aqui é um exemplo totalmente oposto ao anterior, em que o contribuinte, na verdade, não tem nenhum benefício em razão da situação da empresa. Tá? O DARF, como eu falei, o contribuinte preenche manualmente no código 6102, tá? E ele mesmo calcula
o valor das prestações todo mês, preenche o DARF manualmente e faz o pagamento, tá? Não tem como emitir esse DARF pelo sistema, certo? Senhores, seria isso, né? Eu abro, vamos abrir agora aí um espaço aí para dúvidas e fico à disposição dos senhores aí. Excelente, Maurício. Muito obrigado aí pelas suas considerações, pelos esclarecimentos. Acho que já temos algumas perguntas aqui no chat e também já recebi algumas também por WhatsApp que eu já compartilho. Vamos ver primeiro de quem está presente aqui. A primeira questão aqui da Thaís. Boa tarde. Processo que a empresa foi intimada da decisão final, mas está no prazo de 30 dias para pagamento. Pode incluir o débito no programa? Não, não pode, pessoal. Não pode porque a portaria, ela fala em processos pendentes de julgamento, tá? Então, se o contribuinte já tomou ciência do acórdão da DRJ ou do CARF, ele não pode. Então, ele teria, sim, nesse prazo dos 30 dias, ele teria, vamos supor que o processo esteja na DRJ, ele teria que entrar com um recurso, tá, contra o CARF, né? Esse processo entraria na fase de em julgamento do recurso e aí ele poderia incluir esse processo no litígio zero, tá? Perfeito. Aqui tem uma segunda questão que envolve mais ou menos a mesma situação que a do Eduardo. Processo em cobrança já fora do prazo de 30 dias para o pagamento, ainda não incluído em dívida. Então, também não poderia, né? Já passou, Não, inclusive, já tinha passado o prazo do pagamento amigável. isso. Nesse sentido, tem uma outra pergunta que chegou aqui, e que é uma dúvida minha também. Qual seria, então, essa data de corte para entender o que é contencioso administrativo? Por exemplo, se o processo já está no CARF, foi julgado pelo CARF, mas o acordo ainda não foi formalizado, não baixou, a empresa ainda não foi sequer intimada dessa decisão. Aí seria possível aderir ou não? Seria possível. Se a empresa não tomou ciência da decisão da DRJ ou do CARF, ela pode fazer a adesão, tá? Ótimo. Até uma dúvida, senhores, assim, em várias palestras, né, houve assim, muito processo que os contribuintes protocolaram, débito declarado não entra na transação, né? Nós tivemos, assim, gente, uma pilha de processos aí com débito declarado e que, na verdade, acaba trazendo trabalho para nós, né? Porque vai ter que indeferir todos eles, mas para indeferir você até tem que, né? Tem que olhar, tem que analisar o processo. O contribuinte acaba pagando uma parcela de entrada que depois ele vai ter que pedir restituição, tá? Então, débito declarado, por enquanto, tá? A Receita não está fazendo transação, ok? Perfeito. Tem uma questão aqui do Dr. Caio. Boa tarde. Crédito com rating A de imposto de renda à pessoa física em discussão administrativa no CARF. Cabe a transação? Sim, pessoa física, processo no CARF, cabe transação. E esse caso estiver em discussão no CARF há mais de 10 anos, inclusive entra naquela regra de presunção de rating D, mesmo que a capacidade de pagamento seja A, né? Sim. Há mais de 10 anos, ela entra como débito irrecuperável, tá? Mais uma questão aqui. Em relação aos autos de infração que possuem multa proporcional e multa isolada, somariam os valores da multa para incluir na tabela? Sim, A multa isolada ela não entra como principal na tabela, ela entra como multa mesmo, né? como multa. Multa isolada entra como multa, tá? Decorrente de compensação não homologada, acho que é o que a doutora Thais está querendo indagar aqui, se caberia
o litígio zero para processos que envolvam discussão de compensação ou só para lançamentos, autos de infração, etc. Não, o que envolve compensação também e que esteja em julgamento pode ser incluído também, tá? Recurso, manifestação de inconformidade protocolada em razão de comp não homologada. Entra Então, também. Tá? mais uma questão que acabou de chegar aqui. Pessoa física com parcelamento na receita pode desistir e aderir ao programa? Não. Não, mesmo que esse parcelamento seja de um auto de infração, tá? Porque a partir do momento que ele parcelou, houve uma confissão de dívida, né? Ele desistiu de qualquer tipo de litígio, tá? E então não entra no litígio zero, aí, na Ele, transação. ele não estaria em contencioso administrativo, né? Exato, exatamente. Exatamente. Então, se preparem, Maurício, tem mais uma listinha de questões que chegaram aqui Sem pelo problema. chat. Eu acho que Até foi, mas eu estou com algumas outras questões aqui. Não, sem problema. Aliás, pessoal, deixa eu até comentar. Nós, assim, a Receita, nós temos trabalhado muito, né, em razão de essa questão de a Receita não fazer a transação de débito declarado ou por exemplo, parcelamento, ela quer rescindir um parcelamento para fazer transação, a Receita não faz, né? Então, nós temos, assim, bastante demanda que os contribuintes pedem para encaminhar esses débitos para a Procuradoria, né? Porque uma vez inscrito em dívida ativa, eles podem transacionar lá nas modalidades de transação da Procuradoria, tá? Hoje eu não sei dizer quais modalidades estão abertas, né? Então, assim, o contribuinte pode desistir de parcelamento a qualquer tempo, é uma opção que ele tem, né? Mas a Receita, pessoal, nós estamos cumprindo aquele prazo da Portaria 447 de 2018, que a Receita tem 90 dias para encaminhar o débito para a Procuradoria para inscrição em dívida ativa, né? Então, assim, o contribuinte pede a desistência hoje, na verdade, não é hoje ou amanhã que nós vamos encaminhar esse débito. Nós temos até 90 dias para fazer esse encaminhamento. E, às vezes, esse prazo ele não coincide com o prazo de adesão da Procuradoria, tá? Então, a gente está respeitando esse prazo, né? Eu acho que é importante que os contribuintes saibam, até para eles poderem se programar quanto à adesão lá na PFN, ok? Perfeito, obrigado, Maurício. Mais algumas questões aqui. Transação em momentos diferentes. O exemplo que a pessoa dá aqui já fez a transação lá no dia T, até 31 de março, mas agora tem um novo débito que ela quer incluir. Ela pode fazer uma nova transação ou pode incluir esse débito na transação anterior? Como funciona? Inclui o débito na transação anterior, tá? Você faz uma juntada, uma solicitação de juntada de documento, apresenta o requerimento especificando qual o processo que quer incluir e paga o valor da entrada referente a esse processo, tá? Mas você vai fazer no mesmo processo já aberto lá em março, ok? Perfeito. Uma pergunta que eu te fiz, mas que pode ser dúvida de outros também, aquela questão de processo de compensação. Na hora que está preenchendo o formulário, que número de processo eu devo informar ali? O número do processo de crédito ou os processos de cobrança? O processo de crédito, pessoal, tá? Porque é o crédito que o contribuinte está discutindo na DRJ ou no CARF, tá? Com o processo do crédito, a Receita Federal tem condições de verificar qual o processo ou os processos de débitos que estão vinculados a esse processo de crédito, tá? Até mais uma, agora eu me lembrei, pessoal, e é uma situação assim que está dando bastante trabalho para nós também. No litígio zero,
não é que não há necessidade. Eu peço que os contribuintes não façam desistência da impugnação ou de recurso, não juntem pedido de desistência nos processos que estão na DRJ ou no CARF, pessoal, tá? Isso é a Receita Federal que vai fazer. Nós vamos encontrar... Desculpe. Nós vamos encontrar, nós vamos verificar qual o processo e a gente vai entrar em contato com as DRJs e o CARF para pedir, solicitar esse processo, tá? Por que que a gente solicita que não façam isso? Porque caso o contribuinte precise tirar uma negativa, o processo estando no CARF ou na DRJ, ele está com a exigibilidade suspensa, tá? Então, isso não vai impactar a certidão negativa, certo? Então, a Receita, no momento da análise, a Receita vai pedir esses processos, né? Isso se o pedido de transação for deferido. Se ele for indeferido, o processo vai continuar lá em julgamento, tá? Ao passo que, se ele pedir a desistência, a desistência é irrevogável, tá? Então, ele não tem mais como voltar para julgamento, tá? Tá, então a recomendação é não fazer esses pedidos de desistência e aguardar os procedimentos da Receita. Exatamente. Uma coisa que tem gerado preocupação nos contribuintes, e queria te expor também, é a seguinte situação. Fiz o pedido de adesão, ele leva um tempo até ser juntado, até ser feita essa análise. Pode ser que nesse meio, no meio do caminho, o processo venha a ser julgado ou pela DRJ ou pelo CARF, justamente porque eu não fiz um pedido de desistência lá. Se isso acontecer e o processo voltar para uma fase de, digamos assim, de cobrança, como é que faria a suspensão dele? Porque, a rigor, o processo não deveria permanecer suspenso entre a data do meu pedido de transação e a efetiva análise. Será que seria Exatamente. prudente, em vez de não fazer o pedido de desistência, mas talvez fazer uma petição requerendo que o processo fique suspenso, também para ele não ter nenhum tipo de movimentação? Pode sim, pode fazer uma juntada, tá? Vamos supor, Matheus, que o contribuinte fez adesão hoje, tá? E amanhã saia a decisão do CARF a Receita encaminhe lá o acórdão para a ciência do contribuinte. E, por um engano, o contribuinte toma ciência, tá? Claro, a Receita vai verificar que ele fez o pedido de transação antes da ciência, tá? Então, se ocorrer um caso desses, o contribuinte tem que peticionar junto ao processo, tá? E a Receita vai colocar novamente o processo com exigibilidade suspensa, até que seja analisado o pedido de transação, ok? Uhum. Tem alguma estimativa interna de tempo que vocês estão imaginando para análise desses pedidos? Eu imagino que tenha uma quantidade grande. Em Sim, alguns casos que a gente tem acompanhado, e os clientes até perguntam, é que pedidos feitos, inclusive lá em março, etc., sequer tem a juntada feita ao dossiê, né? exatamente. Pessoal, assim, é uma equipe nacional, tá? Essa equipe nacional, ela foi criada agora, tem poucos servidores, né? E ela vai analisar os pedidos do Brasil inteiro, tá? Então, a gente não tem uma previsão, mas assim, estima-se, né, que em até 6 meses isso seja analisado, tá? Estima-se, né? Mas aí até vai depender também da quantidade de pedidos que vão entrar agora no dia 31 de maio. Até como você estava falando, Matheus, agora está tendo uma entrada de processos aí digitais bem maior do que no primeiro prazo de prorrogação, né? Isso mesmo. Agora, o contencioso de pequeno valor, ele é analisado por cada região fiscal. Então, a nona região fiscal, que compreende o Paraná e Santa Catarina, assim que chega o processo, nós já estamos cadastrando no sistema, tá? E já estamos fazendo análise. Então, ele está sendo mais rápido, porque está, né?
ele está sendo dividido aí nas 10 regiões fiscais. O problema são os processos de valor acima dos 60 salários mínimos, que é somente a equipe nacional que analisa, tá? Ok. Questão de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social. Uma das exigências é que se junte com o pedido uma certidão, uma certificação do contador. Nada obstante, esse prejuízo e essa base já estejam declaradas na ICF lá do período. Também procurando aqui pela página da Receita, não achei um modelo específico. Como que é essa certidão? É algo simples, só atestando que existe, Sim. que está disponível, que o valor é de tanto? Exato, não existe um modelo padrão, tá? Então é só uma declaração simples, né, de que esse prejuízo, vejam, são prejuízos apurados até 31 de dezembro de 2021, tá? É uma declaração simples que o contador preenche, né, e assina e junta lá o processo. Uma outra possibilidade que a gente vê pela regulamentação do litígio zero é a possibilidade de fazer a transação apenas relativa à parte de uma autuação, desde que ela seja desmembrável. Então, um pagamento parcial dentro da transação. Mas como é que isso ficaria claro no meu momento da adesão, que eu quero que ela seja parcial e não integral? Eu teria que fazer uma petição, um esclarecimento, ou, nessa hipótese, o recomendável seria, no processo fazer uma desistência parcial? Não, você vai no processo digital, você vai informar os débitos, tá? Que você está transacionando, tá? Uhum. E a própria Receita vai fazer o desmembramento, tá? Então, é aquela questão, não protocola pedido de desistência. A gente vai analisar, vai verificar que é uma desistência parcial. Vocês podem até colocar essa informação no processo, tá? A Receita vai fazer o desmembramento, aquilo que ele não detalhou vai continuar em julgamento e o que ele informou vai virar para a Receita Federal. Essa questão do desmembramento, pessoal, é claro, desde o contribuinte pode desmembrar desde que sejam fatos geradores distintos, tá? Então, vamos supor, é um processo que tem IRPJ e contribuição social. Ah, eu quero desistir da contribuição social. Beleza, isso é possível, informa o débito da contribuição social. Agora, o IRPJ, se ele tiver o mesmo fato gerador, o auto de infração tiver a mesma fundamentação legal, aí não tem como fazer esse desmembramento, tá? Perfeito. Chegaram mais alguns questionamentos aqui pelo chat. Tranquilo. Vamos. Na capacidade de pagamento na tabela, coloca a capacidade de pagamento em 60 meses, que está na PGFN, valor, pois a tabela não permite colocar a sigla rating A, B, C ou D. Na verdade, eu não entendi muito bem a questão, mas a capacidade de pagamento ela vai vir informada, você tem que colocar exatamente os valores que chegam naquela mensagem recebida via caixa postal. Exatamente. E se o contribuinte não recebeu essa mensagem, como é que ele faz para obter essa informação? Ele pode acessar o portal Regularize da PGFN, tá? E lá no portal Regularize tem essa informação, E tá? daí Então, ele, se ele e daí recebeu ele na caixa replica o valor postal, de lá. Ele não vai colocar a sigla A, B, C ou D. Ele vai pegar não. Até exatamente o porque valor que tem de capacidade lá. exatamente, até porque a planilha, ela nem permite você informar o rating ali naquele campo, tá? Então, ele tem que colocar aquilo que a procuradoria encontrou para ele. Veja, ele pode até não concordar, Matheus, pessoal, com o grau de recuperabilidade com a capacidade de pagamento, tá? Já tivemos empresas que não concordaram com o que foi com a classificação que elas tiveram. Elas podem entrar com recurso no âmbito da PGFN, daí, tá? E esse recurso tem que ser feito
É que não dá tempo de fazer antes da adesão. Faria a adesão. Faz adesão, né? Paga a primeira parcela, de acordo com o entendimento da empresa, tá? E lá no portal Regularize, ele vai entrar com recurso contra a classificação da empresa, tá? Perfeito. Se for aceito, né? Se for deferido, tudo bem, tá tudo certo. Se não, ele vai ter depois, provavelmente ele vai ter que fazer um complemento, tá? Do valor da entrada, né? Ótimo. Uma questão da doutora Thaís. Processos que aguardam o julgamento de recurso especial e de agravo também podem ser incluídos? Recurso especial da Procuradoria. Ou da procuradoria, ou mesmo do contribuinte, né? Ou agravo. Porque Podem ele vai sim. estar no contencioso de qualquer forma, né? Sim, Ainda não vai ter ele uma está no decisão final. contencioso. Uhum. Sim. Questão do doutor Lucas. Boa tarde. Mas caso ainda a transação não tenha sido deferida pela Receita Federal, o contribuinte deverá continuar a realizar o DARF manualmente para o pagamento das parcelas da transação? Essa é a primeira pergunta. Ou, ou poderá esperar o deferimento para iniciar a pagar as parcelas fora a primeira que deverá integrar o pedido? Acho que aquilo que ele está querendo dizer é, ele paga a primeira agora e aguarda a análise da receita e depois paga o resto, ou ele continua pagando independentemente de não haver análise da receita? Não, ele continua pagando independente da análise da receita, né? O pagamento tem que ser mensal e sucessivo, tá? Uma outra questão que eu recebi aqui por WhatsApp, mas só para a gente confirmar também. Multa qualificada ou agravada. Tem algum impedimento de que esses débitos sejam incluídos no litígio zero? Não, nenhum impedimento. Multa de 150%, né? Pode ser incluído, tá? Para débitos já inscritos, o critério para desconto será sempre a capacidade de pagamento? Que daí vai ser a transação no próprio débito inscrito, vai ser a transação no âmbito da própria procuradoria, né? Seguindo A os critérios Procuradoria. que a procuradoria Isso. Ela eleger. considera também a capacidade de pagamento Sim, igual a que nós consideramos aqui, né? O critério é igual tanto na Procuradoria quanto na Receita, tá? perfeito. Questão de empresa incorporada. Débito de empresa incorporada. O pedido tem que ser feito em nome da incorporadora. É essa que existe nesse momento. E se a incorporadora quiser colocar débitos próprios e da incorporada, ela tem que fazer dois pedidos, como é que funciona? Ela faz dois pedidos, mas no mesmo processo digital, tá? Então, assim, a empresa incorporada, na verdade, ela não existe mais, né? Então, é a incorporadora que vai fazer o pedido, vai fazer o pagamento, certo? Só para diferenciar o débito da incorporadora com a da incorporada, pode fazer dois pedidos, pode não, deve fazer dois pedidos distintos aí, ok? Ou seja, para cada incorporada, ela faz um formulário. Perfeito. Deixo aberto se alguém tiver mais alguma questão, quiser mandar por escrito ou quiser fazer a pergunta diretamente ao Maurício. Estamos ainda dentro do nosso tempo programado. Ó, chegou mais uma. Legal. São muitas questões, Maurício. Acho que por isso que é até oportuno a gente ter feito isso agora, como o prazo está Porque, tá exato, aproximando, tem aquelas últimas dúvidas e aquelas dúvidas que só surgem na prática, né? Quando você está fazendo o sim. pedido e que acabam aparecendo. A empresa foi intimada de decisão que negou o seguimento ao recurso especial interposto em caráter definitivo, mas ainda no prazo de 30 dias para pagamento. É uma questão parecida que já foi respondida. É possível incluir no litígio zero? Nesse caso, você tinha respondido que não, porque não tem mais recurso pendente, recurso cabível, ainda que esteja no prazo de 30 dias para Ainda que pagamento. esteja no prazo, Daí ele teria que entrar com, se for possível, entrar com um recurso especial, né?
para daí fazer a adesão ao litígio zero. Ou mesmo interpor, no caso, como era recurso especial que teve segmento negado, se ainda estiver no prazo dos 5 dias, fazer o agravo para pelo menos manter o Exato. contencioso Manter o contencioso, e exatamente. já entrar com o pedido de transação. Questão aqui do nosso diretor, doutor Fabrício Tarosso. Parabéns pela palestra. Poderia detalhar a respeito da utilização de precatórios e direitos creditórios para a liquidação dos débitos no litígio zero? Bom, pessoal, no âmbito da Receita não é possível, tá? O único crédito que pode utilizar na Receita é o prejuízo fiscal, né? No âmbito da Procuradoria, me parece que isso já é possível, tá? Sim, é na Procuradoria, isso mesmo. Continua aí aberto palestra. Se não tiver mais nenhum questionamento, acho que vai para o encerramento. Mais um questionamento que chegou aqui. Pagamento das parcelas. A partir da segunda corrigida pela Selic, o valor deve ser no DARF individualizado entre o que é o valor básico da parcela e o que é juros, ou se incluir tudo no valor do principal do DARF, teria algum problema, Não, desde que a parcela separa. estivesse atualizada. Separa. Coloca no valor principal o valor calculado da parcela Ela. e o juro separado daí, tá? Mais uma aqui. Contencioso administrativo há mais de 10 anos, para ser considerado irrecuperável. Como é contado? A partir da data da impugnação, né? A partir de Data da quando ele tomou impugnação ou ciência do manifestação, que é auto, o é que quando ele impugnou. Uhum. que é a impugnação ou a manifestação de conformidade que vai instaurar o contencioso. Exato, vai instaurar o litígio, tá? Perfeito. Acho que é isso. Então, Maurício, agradeço aí a você a disponibilidade. Para a gente é muito importante ouvir também algum representante da Receita Federal nos falando um pouco sobre como funciona, entender um pouco do funcionamento disso institucionalmente, esclarecer essas últimas dúvidas. Eu vejo esse programa como uma boa oportunidade, principalmente para aqueles casos que estão tramitando há mais de 10 anos. É uma ótima oportunidade, porque ali ele já vem com o selo de rating D, com um ótimo desconto. Então, principalmente se é uma tese que hoje não está muito favorável no CARF ou mesmo no judiciário, talvez valha a pena os contribuintes pensarem em aderir, porque mesmo contribuintes que têm uma condição financeira boa, nesse caso terão bons Sim, descontos. sim. Acho que chegou uma última questão, acho que ainda dá tempo de Vamos falar. lá. Capacidade de pagamento na PFN é de 250 mil e rating A na PFN. Quando coloca na tabela do litígio zero, fica em D. É normal? Deixa eu pensar. Se o processo for, o que a gente está falando, se o processo for há mais de 10 anos, daí mesmo que a capacidade seja A, na hora que ele fizer o cálculo na Exato. planilha, vai ficar D. Ele vai ficar D, ele vai ficar D. E vai depender aí também, pessoal, eu acho que é do quantitativo de débitos que não estão em contencioso, Isso, também, tá? também. Uhum. É. Porque daí Então, ali se já é ele a tiver... fórmula direta da tabela. É o doutor Caio que enviou. O Maurício se disponibilizou, eventuais dúvidas ou questões operacionais que surjam, vocês podem mandar para o e-mail do IDT, que é contato@idtpr.com.br. A gente faz um encaminhamento para o Maurício e, dentro do possível, ele tenta analisar a situação pontual e responder para a gente, né, Maurício? Podemos fazer assim? Sim, tudo Então, se bem, o pessoal, né? doutor Caio quiser mandar, enfim, a planilha que ele preencheu para a gente verificar, a gente pode Pode. encaminhar para o Uma Maurício e ele situação... faz essa análise. A Suelen está perguntando onde
onde ela consegue essa planilha, se ela está disponibilizada. Sim, no site da Receita Federal, tá? É só entrar no site, lá na tela inicial vai ter, tem vários assuntos, tem um que é litígio zero, ali tem como baixar a planilha, tá? E, pessoal, eu me coloco, então, à disposição, tá? Já falei para o Matheus ali, podem mandar e-mails, o Matheus vai ficar como um elo de ligação, né? Eu só não disponibilizo o nosso e-mail de caixa corporativa porque a gente não daria conta de responder, né, para todos os contribuintes aí, tá? Mas nas várias entidades de classe aí que a gente tem conversado, feito palestra, tem esse elo de ligação, pode ser assunto de transação ou qualquer outro assunto relacionado a parcelamento, tá? Que é né, o processo de trabalho que eu atuo na Receita, eu fico à disposição. E caso precise, talvez, fazer uma reunião presencial para expor mais detalhadamente a situação de alguma empresa, também estou à disposição, tá? Nós podemos agendar aí uma reunião. Ótimo. Maurício, então, mais uma vez, os nossos agradecimentos em nome do IDT Paraná. Obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar aí conosco e desejo a todos uma boa tarde e dou por encerrados os trabalhos hoje, então. Boa Um abraço a tarde. todos. Boa Tchau, Abraço a tchau. todos. tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado.